Eu estou aqui com a Bárbara, que é educadora parental, né, Parental. Bárbara? Muito Sim, prazer. prazer. Obrigada por aceitar o convite. E com a Mariana. A Mariana é psicóloga. Obrigada, viu, Mariana, Obrigada por a você estar vocês. aqui. Gente, essas meninas têm um programa chamado Verbalize Kids. Elas começaram aqui agora de gravar, contando o que elas fazem. Eu estou encantada. Eu falei assim, eu vou ter que ficar calada, porque elas têm muito o que trazer. Nós estávamos falando de tecnologia, da segurança da tecnologia, conversando com jovens da UNB, né? Sim. E eles estão, assim, iniciando todo esse processo, trazendo novidades, o que é muito bom para conversar com os jovens, conversar, principalmente com os jovens, né? Sim, a gente absorve, Mas né? vocês têm o Verbalize Kid, você é psicóloga e você é educadora, né, Bárbara? Então, conta pra gente, assim, é muito importante, tá? Essa câmera aqui, ó, se Tá, vocês quiserem dirigir aos pais, e você é essa aqui, Bárbara. tá, Você também, Mariana, tá. também, a minha é aquela ali, tá bom? E aí, então, conta pra gente qual que é a ideia, como que surgiu esse Verbalize Kids, como e quando, como é que foi a ideia? Conta pra gente. Conto tudo. Bom, Verbalize Kids barra Teens. Hoje a gente já se intitula Kids barra Teens, né? Porque a gente acaba atendendo Ah, crianças de vocês 3 trabalham a há 17 17 anos. anos, tá. Isso. Então, o programa nasceu justamente da deficiência que eu, como mãe, tinha de me relacionar com os meus filhos. Eu tenho três, uma de 18, um de 13 e uma pequena de 3 anos. E eu era uma mãe para cada um deles, porque realmente são idades muito distintas e eu sentia dificuldades distintas, né? E antes ali da pandemia eu já percebi essa necessidade de me conectar, de me comunicar melhor. E sendo psicóloga, eu sei da fonte, o conhecimento eu tenho, mas eu precisava agregar isso na minha experiência como mãe. Então, o programa. Buscar uma linguagem Exatamente, apropriada para essa. adequada. Exatamente. Então, o programa surge da ciência com a experiência de mães que tiveram, sim, nas suas relações esses desafios com seus filhos e percebem que não somos só nós, né? A sociedade tem muito desafio dentro desses relacionamentos. São mais de 200 famílias que a gente já acolhe, que a gente trabalha veemente com esse foco, né, de melhorar esse relacionamento. Então a gente acaba entendendo qual é o principal desafio e propõe soluções, estratégias, ferramentas que serão personalizadas. Então, a ciência ela é a mesma. É uma comunicação não violenta, é uma conexão visual, é uma troca de afetos, é uma presença, né? É uma comunicação mais assertiva, é uma escuta mais ativa que precisa ter. Mas como você vai fazer isso? Como você vai encaixar toda essa teoria dentro do seu dia a dia? Que a gente bem sabe que não está muito tranquilo por aí, né? As pessoas cada dia mais estão com os dias corridos, com menos tempo para se dedicar a educar esses filhos, mas a cobrança é de que eles sejam perfeitos, de que eles tirem boas notas, de que eles usem as coisas com juízo, de que eles obedeçam. Calma. Como é que você Tá, idealiza? eu tô curiosa porque isso tudo aconteceu na pandemia. Sim, Os filhos em casa, os filhos em você casa, trabalhando eu atendendo online online, fazendo e live, Instagram, conhecendo YouTube. cientificamente toda essa abordagem, É, mas tendo que aprender como na colocar, prática. ajustar É. esse Então, a conhecimento pandemia com a foi um linguagem. grande divisor, eu acredito, né, para nós, seres humanos, porque de fato ela trouxe muita limitação, mas também trouxe muita potencialização. Então, foi o momento em que eu estava dentro da minha casa para olhar para os meus filhos, na individualidade de cada um deles e olhar para mim como mãe e procurar atender essas necessidades. Porque o ser humano, ele tem necessidade. Você tem uma filha de. Hoje tem 3. É. Na a época Na estava época com ela. 1 ano, Quase trocando até. fralda, né? Exatamente. O outro E com o 12, outro a assistindo época aula online. A mais velha já dominava um pouco mais. Essa daí já tem uma facilidade melhor Mas com ela os tá com estudos. 18, 8, a época estava com Tava com. É, 16. por aí. Nossa, 3 linguagens É, totalmente diferentes. totalmente diferentes. E eu com trabalho ainda restrito, né? Porque o meu atendimento ele é presencial e a gente da psicologia precisou migrar para online sim, porque senão, né? Todo mundo precisou migrar para online, na verdade foi essa. Então, e o programa resgatou muito essa essência da família, né? E quando a gente pôde, de fato, olhar para essas famílias, tocar com essas famílias, a gente teve resultados excepcionais. São mais de 200 famílias mesmo que hoje agradecem a gente por essa consciência, por esse cuidado, por esse carinho que a gente ofereceu para eles naquele momento e que a gente vem oferecendo, né? Desde 2019 até hoje, a gente teve mais de 20 encontros das famílias e mais de 1.000 atendimentos individuais, porque o atendimento individual ele também faz uma grande diferença. Então a gente vai no sistema e no indivíduo. Eu preciso dessa
dessa companhia, né? Dessa ponte. Dessa né? ponte. Um não anda sem o outro. A criança não adianta vir para mim sozinha, porque quem é o adulto responsável por essa criança? Quem é a rede de apoio que oferece um suporte para essa criança? Então, vem cá, preciso falar com você também. Então, o trabalho sempre é feito assim. E os pais que procuram? Sim, muitas vezes as próprias escolas encaminham, né? Tá. Tem tá. também o encaminhamento da escola, sempre no intuito de fazer uma avaliação, ou ó, pede ajuda lá para o psicólogo, né? Vai atrás de alguma ajuda. E ao receber essas demandas, a gente faz essa anamnese, a gente faz essa análise. Vamos ver aqui como é que tá o seu dia, a sua rotina. Quais são esses desafios que você está trazendo? Como é que tá você, pai, você, mãe? Porque não adianta só falar da criança. Tem que começar A pelo criança pai. é um reflexo do meio, né? Isso aí é psicologia básica. Criança é reflexo do meio. Se ela não obedece, se ela tá batendo, se ela tá mordendo, se ela tá gritando, se ela não tá dormindo, vamos olhar para esse sistema, né? Exatamente. E Eu aí falo para os pais que é ledo engano achar que os filhos não traz o reflexo, não traz para dentro da escola a realidade da família. Sim. Traz todinho. Todos nós sabemos como E o são as melhor, famílias. né? a criança ela comunica de forma espontânea, né? É, Só não vê quem não quer. E os menorzinhos ainda, né? Melhor Porque ainda. os menorzinhos, você Não tem sabia que meu pai fez tal coisa com a minha conta mãe? tudo, né? Falam mesmo, não tem Exatamente. vergonha. E a gente adora. A gente acolhe criança a partir de 3 anos, porque a gente acredita que eles têm muita potência ali para desenvolver. E às vezes o adulto não tá preparado para estimular. Porque o adulto tá cansado, é uma fase que de 3 anos a criança ela tem muita demanda fisiológica ainda, né? É um cérebro que não tá formado, é um comportamento que está sendo testado, é um limite que não é colocado. Então, o adulto literalmente ele tá cansado numa criança de 3 anos. Mas essa criança ela pode sim absorver conhecimento, ela pode sim ser moldada, né? Eu gosto muito de falar que a gente reprograma comportamentos. Então, eu olho para esse comportamento desafiador e a gente busca, de uma maneira em conjunto, um comportamento mais adequado. Ok, você agora explicou realmente qual que é a proposta do programa. Como é que a Bárbara entrou nessa história? Adivinha? Entrou como minha paciente. Você era paciente. Diante de um desafio, né? Que era. Eu tenho um filho com um temperamento forte. Sanguíneo. Então, colérico. Colérico. Diante de um desafio como esse, que parecia tudo muito fácil até os 7 anos, estava tudo sob controle. Eu, desde a tomada de decisão de ser mãe, eu sempre estudei para ser mãe. Eu achava que para tudo na vida a gente estuda. Sim. Você se prepara. Então, quando eu soube que eu estava grávida, eu li O que Esperar Quando Está Esperando. Aquelas coisas. Os clássicos. Os clássicos. Então, eu sempre quis estudar muito. E comportamento também sempre foi um quesito que me interessava. E o Rafa era suave, super de boa. Aquele garoto alegre, que a gente se divertia muito juntos. Com 7 anos, deu uma bugada. E Começou a casa, dar defeito. era época de pandemia? Já estava começando, um pouquinho antes, ele Foi já antes, estava um começando. pouquinho, E eu falei, cara, eu preciso entender um pouco mais como ele funciona, eu preciso entender o que ele está sentindo, quais são as necessidades, o que está acontecendo. E foi quando eu pedi ajuda para Mari. Você pediu para ele ou para você? Pra ele. Porque o problema é sempre no outro, não É, é, gente? não, A culpa é não nossa, a somos gente coloca em perfeitos. quem a gente quiser, né? Então, Exatamente. o problema foi para ele, a ajuda que eu pedi foi para ele. E o que foi muito interessante de todo esse processo? Foi perceber que nem sempre você precisa ser um psicólogo, um pedagogo. Nós, mães, que não temos essas formações tão específicas, a gente consegue, através de ferramentas básicas, também ajudar na dinâmica da nossa família. A gente consegue. Então, eu mergulhei, me debrucei em várias formações. Então, eu estudei muito ferramentas para poder colocar em prática e conseguir os resultados que eu esperava. Então uniu tudo, né? Você o conhecimento e ela com a ferramenta. Exatamente, casamento Aí agora perfeito. temos... E então, a gente se completa muito. Porque eu chego assim, Mari, a gente tem que... essa ferramenta aqui, a gente vai chegar nesse resultado. Ela é por causa disso, porque ela tem toda a fundamentação Sim. teórica, né? Ela vai e aprofunda muito, trazendo a ciência. E aí, por isso que Esse casamento, esse né? slogan fica muito bacana e funciona Aí vocês muito. ficaram amigas. Isso, Aí aí... você que fala muito, né, Mari? Eu já vi que você fala muito. Amo. Você perguntou pra Bárbara, você não quer ser minha sócia? Aí, quando eu comecei com esses encontros, e aí eu sempre convidava, sempre participava e tudo mais. E aí, tanto que ela chegou num dia como aluna, lembra? Que foi aquele E primeiro eu tava encontro. começando a montar um negócio
também de educação parental em paralelo. Eu já Sim. queria começar a falar, e aí eu procurei a Foi. Mari também para uma mentoria. Eu falei, Mari, Ela procurou como adulto agora que estava querendo entrar nessa área, né, de educação parental, queria eu queria pegar falar uma... nas redes sociais, que eu Sim. tinha muita dificuldade. Quando eu estava com os amigos, quando eu estava fazendo os atendimentos individuais, estava tudo perfeito, eu tinha todos os recursos. Quando eu olhava para a câmera, não saía. Travava, não saía de jeito nenhum. Aí eu falei, Mari, eu preciso soltar, eu tenho muita coisa para dizer, eu tenho muito conhecimento, eu tenho aprendido muito, as coisas estão funcionando, só que eu preciso contar para as pessoas que essas coisas funcionam e de que forma. E aí a gente começou a trabalhar junto essa área. E aí depois... Aí você foi participar de um encontro e lá nesse encontro eu falei, Babi, me ajuda aqui. A turma das crianças precisa ali, faz assim, faz assado. Eu vou ficar aqui com os adultos e você assume as crianças. Pronto, gente, tudo de forma empírica. Mas aí, exatamente. Desse jeito, não é? Aí ela assumiu as crianças, o resultado foi maravilhoso, as crianças amaram, os pais saíram super encantados, porque a proposta já existia, né? De fato, naquele dia, foi Deus que uniu ali a nossa missão, porque ela tem essa linguagem com as crianças, eu tenho muito também essa linguagem para os adultos, mas hoje a gente até troca, né? Tem hora que ela fala com os pais, eu falo com as crianças, já não tem tanta essa separação. E aí, por isso que hoje a gente está nessa missão. 2023 foi um ano muito intenso para o Verbalize Kids, a gente tem atingido resultados, assim, maravilhosos. Inclusive, fechar o ano estando aqui a convite de vocês é outro presente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Tô aprendendo tanto. Eu tô assim, meu Deus, quanta coisa esses meninos podem me ensinar. Pois é. E aí, o ano que vem vai ser um ano de transformação. A gente acredita muito no programa, porque a gente foi vítima, né? Desse meio e a gente conseguiu se salvar. Hoje, os nossos filhos, eles fazem uso de telas, eles têm dificuldades, eles têm brigas e crises, mas a gente tem a confiança e a segurança de saber o caminho, né? O fato de você ter o conhecimento não exime você do sofrimento, mas ele te dá mais confiança de seguir nesse caminho da dor de uma forma mais segura. Então, hoje o que a gente quer é que as famílias acreditem nisso, né? Todo desafio, ele é uma oportunidade de aprendizado. Então, se você puder olhar para esse desafio de uma forma gloriosa, né? Criativa, curiosa, você vai ter muito sucesso. Porque, de fato, você vai conseguir pensar numa solução que vai sanar essa dor, mas uma solução que seja viável. Porque, às vezes, o que é na minha casa não é na dela nem na sua. Sim, totalmente diferente, né? Então, gente? é olhar com essa curiosidade de ver o que eu posso fazer, né? O que eu tenho aqui. E quando eu não tenho, quem pode me ajudar? Óbvio, pedir ajuda não é uma falha, nem é vergonhoso. Quanto mais ajuda, melhor. E com essa pandemia, realmente as famílias tiveram que se reciclar, né? Sim. Como conviver, porque a vida estava fácil, né? Eu não sei se estava fácil, mas a gente estava numa rotina, uma inércia. Tava meio simples, Levanta de né? manhã, toma trabalhar. café, bota uniforme no filho, deixa na escola, vai trabalhar, pega, dá almoço e volta, né? Sim. Aí, de repente, mudou Para tudo, né? A escola estava acostumada com o perfil de criança, quando voltou da pandemia era outro. Totalmente a diferente. família, durante a pandemia, precisou aprender a estar junto, precisou aprender a comunicar, porque Sim. para mim tudo parte da comunicação. O sucesso das relações partem de uma boa comunicação, uma comunicação assertiva. Hoje eu estava conversando com um atendimento e ela é um menino de 15 anos que a mãe tava, ai meu Deus, o que eu faço? Porque ele passa o dia inteiro com fone, ele quer dormir com fone, ele quer dormir ouvindo música, a gente já não conversa mais, ele tá irritado comigo, ele briga, não sei o que, a gente já não tem mais diálogo. E aí a gente foi conversando, calma, vamos voltar um pouquinho. Que música ele pode ouvir quando estiver dormindo? Então, em vez de você simplesmente cortar a música, Vamos orienta, ajustar. Ajusta. E com relação ao uso do fone, orienta que realmente pode causar danos à audição dele, porque para o temperamento do filho dela, também colérico, ela precisa trazer muito argumento. Sim. Não é um perfil de criança que você simplesmente dá uma Abaixa ordem a cabeça e aceita, né? e aceita. Então, exige dos pais habilidades de convencimento. E tudo bem, gente. Tudo bem você conversar. E foi tão bacana o resultado. Eu fui dando umas orientações diante do cenário que ela trouxe. E depois ela testando, ela voltou com depoimento. Falou assim, nossa, Babi, a gente foi no cinema,
E a gente foi conversando, ele não pegou o celular nem um minuto durante todo nossa tarde, Então, na nosso verdade, ele programa. estava querendo chamar a atenção, né, gente? Querendo ter se pertencer, né? É. E no caso dele, o pai trabalha com uma atividade que fica com fone o tempo todo, porque ele precisa atender. E o exemplo arrasta, gente. Sim, se O ele vê o exemplo pai, arrasta. né, com um As fone... razões podem ser diferentes. A Sim. mãe também trabalha com redes sociais, tem que vender, tem não sei o que, tá no celular o tempo Inserido todo. totalmente nesse mundo tecnológico. Então, assim, ela fala, eu explico as nossas necessidades, só que eu necessito do recurso. Sim. Então, como orientar? Isso traz informações, traz dados, conversa, explica que para ele, nesse momento, é necessário ter um equilíbrio do tempo. É um menino que é esportista, ele tem dupla carreira. Ele já está federado no vôlei, ele precisa dedicar tempo ao esporte, uma boa alimentação. Então, tudo isso, assim, usa a linguagem dele, do esporte, para qualquer coisa que você queira negociar E com aí ele. você indica, por exemplo, literatura para os pais ou você só dá conselhos e eles vão embora com o conselho e colocam em prática? Como é que é? Tem muita literatura, né? A gente produz muita coisa, muito conteúdo. A gente também tem aulas digitais e a gente tem e-books e também livros já consagrados. Então, assim, o cérebro da criança já começa por esse, né? Aquele nosso maravilhoso do John Gottman, A Inteligência Emocional para Crianças e Adolescentes. Esse, se tiver que comprar um, comprem esse. Gente, esse livro é tão incrível que ele é de 1991. Nossa! E lá ele dizia totalmente atual. sobre a necessidade que a sociedade estava tendo e o caminho que ela estava pendendo por falta de conexão entre pais e filhos. Então, que a gente precisaria estar muito atento aos resultados, porque isso estava muito sério em 1991. 91, hein, gente? Nem tecnologia tinha. Não tinha tecnologia da forma acho que como a internet era é. discada, hein? Nicolas, pesquisa aí. 91 já tinha internet. Internet tinha, mas era discada. Não era como nos ser anos fax, 2000 devia pra ser cá. Não, que ficou muito fácil, tá na nossa mão, né? A gente, a qualquer momento, a gente tem tudo aqui. Tem tudo aí. E com a pandemia, a gente precisou mergulhar nesse universo digital, tudo passou a ser feito pelo digital. Então, o desafio ficou muito maior. Mas quando você lê o prefácio, quando você lê o livro, você fala... A gente reviu ele agora, recentemente. Já tinha lido o anterior e revimos ele. A gente fala, Mária... A gente parou assim, ficou assim... Como Olha, pode, né? Como pode? 30 anos depois. Não, e são as queixas atuais. Ele fala, porque a criança, quando desprovida, né, de presença, de qualidade, de contato, ela vai para a desobediência, ela vai para a agressividade, ela vai para a impulsividade. Então, a emoção, ela é a mesma. Desde que o ser humano está na Terra até o fim dos dias, a emoção vai ser a mesma. Vai ser a mesma, exatamente. O que vai mudar é a forma que ele vai reagir a essa emoção, né? É o comportamento que ele vai demonstrar ali. E a gente não tá querendo ver o comportamento, né? A gente tá querendo encaixar, abafar. Exatamente. Então, quando a gente fala de uso de tecnologia, desculpa, mas não tem como mais a sociedade mandar embora a tecnologia. Não, tirar a tecnologia. Não existe mais uma sociedade sem tecnologia. Não tem retorno. Não tem como. Então, você pode sofrer, né? Chorar as pitangas, ou você pode encarar isso. Bom, então como eu vou fazer um bom uso? Vamos aprender sobre tecnologia, vamos aprender sobre esse mundo. Exatamente. Deixa eu fazer uma retomada aqui, porque eu percebi que nós vamos ter que encontrar várias vezes. Ai, ótimo. Então, assim, vai ser uma escola isso Olha, aqui. e é um propósito tão forte no nosso coração que aquece tanto, que a gente adora falar sobre isso. Não pode chamar muitas vezes. Então, nós vamos fazer um tripé aqui. Isso. Nós sabemos que a base de tudo é comunicação. E tem a comunicação verbal, que é essa que acontece na família, e que, infelizmente, tem muitos que estão fazendo o uso da comunicação da cibernética dentro de casa. Não tem? Mandando mensagem dentro de casa. Né? E tem a comunicação cibernética, que hoje nós acabamos de falar que ela não tem retorno. Sim. Essa comunicação da família verbal,
vocês vão voltar aqui, viu, Paula? Elas vão voltar aqui pra gente conversar com isso. Porque Combinado. tem que começar pelos pais. Sim. Marido e mulher, ou ex-marido, ex-mulher. que Eu tem até falo assim, ó, muito- pais e filhos, mãe e pai, vocês podem separar. Pode. Mas vai continuar sendo pai e mãe. Exatamente. Então, eu não tô falando com esposo e esposa, eu tô falando com pai e mãe, Isso. né? Isso. Então já parte daí. Então, assim, tem que começar, nós temos que falar dessa comunicação verbal, e ela não é só oral, Sim. ela é principalmente Não, corporal. não verbal, né? É comunicação falada que é não verbal. Gente, a né? minha mãe só olhava. O olhar É. dela comunicava mais do que qualquer coisa. Eu tinha calafrios na espinha. E Não, o nosso também, olhar é muito também. crítico. às E eu vezes. falo muito isso também. Às vezes eu pergunto pros meninos, né? Pras crianças que eu atendo. Eu falo assim, como é que você sabe quando a sua mãe tá nervosa? Ou quando seu pai tá bravo? E aí eles começam, eles não falam o que eles dizem, mas eles mostram Apresentam. o que eles veem, né? Então ele fala, tia, quando a minha mãe tá nervosa, ela parece um bicho. Ele não lembra o que ela diz, mas ele memorizou a forma dela, né? Aí tem outro que fala assim, eu sei que a minha mãe tá nervosa porque ela fala assim, ó. Quando ela arranja o dente assim, ó, sai de perto porque ela vai vir grande. Então, o que você diz pro seu filho, entra por aqui e sai por aqui. Mas o que você demonstra pra ele, né? O olhar que você dá, o tom de voz, o gesto que você faz. Tem muito engraçado na internet os vídeos, né? Ameaça o seu filho assim com um cinto, né? E vê o que ele vai fazer. Tem criança que ao ver o cinto já faz assim, né? É. Tem outra que a mãe levanta o cinto e ele, tá, o que você quer com esse cinto? Justamente porque É pra eu pegar? porque ele não tem a experiência de apanhar de cinto, então um cinto levantado pra ele não vai significar Não nada. significa nada. Agora, quem tem o hábito de apanhar de cinto, na hora que a mãe levanta o cinto, o menino já voou longe. Então, as crianças, elas são muito percebem demais, observadoras, são esponjas, né? Elas estão ali, Sensíveis, né? muitas Esses vezes não é o que sinais. você diz, é o que você faz. E o adulto não Gente, tá o olhar, a olhando. boca, os gestos, é impressionante. O Ó, corpo, Eu né? canso de ouvir, de Corpo. adolescentes principalmente, que eles falam da mãe. A mãe fala, mas eu nunca falei nada. Aí eles, você não precisa falar, só né? a cara que você faz. Você já disse um monte de coisa. E às vezes não disse. Mas a própria criança, o próprio jovem já constrói. Sim. Porque o cérebro não fica com gaps. Então, se tem uma lacuna ali, ele rapidamente constrói. Você Preenche, já viu né? aqueles testes que vem tudo mal escrito, assim, A faltando palavra, letra? né, vem Então, trocada. A gente constrói, Sim, a constrói. gente completa os espaços. Então, o que não é dito, às vezes, é muito pior do que o dito e depois volta atrás, corrige, Nossa, confessa. para começar, quem está nos ouvindo e que não sabe como começar, relaciona os pontos que você gostaria de ser analisadas ou analisado com o seu filho, pede para ele verbalizar. Né? Exatamente. Como é que é a minha expressão quando eu tô com raiva? Isso. Ele vai falar, você fica assim, né? Eu E aí, falo, às vezes, a pessoa nem tem você noção, me né? ajuda a mudar isso. Sempre que acontecer, você me sinaliza. Aí você está estabelecendo uma relação de comunicação muito saudável. E de acesso. De amizade, que leva à confiança. Exato. Né? E de acesso, né? Porque às vezes a criança, ela até quer falar pro pai que não gostou, mas ela não sabe como dizer isso pro pai, porque ela tem medo de como o pai vai reagir a essa fala, sim. né? Então, quando você se coloca aberto para escutar o que seu filho tem a dizer, cara, para ele parece que abre uma porta do paraíso, assim, tem certeza que eu posso falar? Você não vai brigar? Não, meu amor, Tem pode certeza, falar. é verdade. Aí fala pela metade. Né? Tem certeza? Você não vai ficar chateada? Não, eu quero saber, fala pra mim. Mas aí também tem que querer saber sem brigar. Menina, você né? acredita que meu filho de 35 anos, às vezes ele fala isso, mãe, eu acho que você não vai gostar. Mas tudo bem, eu tô perguntando, então eu quero eu já saber, respondo né? assim, filho, olha só, eu posso até reagir sim porque eu não gostei, mas eu vou parar, vou pensar e depois... Mas não deixa de falar, por favor, não Exatamente, eu deixa falo. de falar. O meu filho é com relação à escola, né? Porque o ponto de vista dele na escola não difere em muitas coisas comigo, né? E aí, quando ele vai falar, e aí fala, mãe, acho que você não vai gostar. E aí eu falei, não, fala. Não, e a gente fala tanto disso, assim, a gente tá com um desafio lá no grupo, a gente tem o grupo no WhatsApp, que é a comunidade de todos os alunos do Verbalize Kids e Teens. E aí a gente fala, gente, essa semana a gente tem um desafio. Então sai do celular, desliga a televisão e se conecta visualmente com seu filho durante 1 minuto. Pergunta se alguém conseguiu. Não consegue, gente não é muito fez tempo. 1 minuto? Não passa. A Ninguém gente consegue. fez essa Não. dinâmica na nossa imersão
As pessoas e aí a ficam gente vê desconfortáveis. fica desconfortável. A gente Você reduziu, foi 40 segundos você na não imersão. tem naturalidade, espontaneidade de ficar olhando no olho da pessoa. Você desvia, né? Você ri, você se quebra. Ou então você joga o olho lá pra dentro e E finge que fica, tá olhando. e fica olhando sem olhar. Exato. Exatamente. Então, a ideia é essa, é você voltar, né, para sua relação original. Que a gente sabe que a internet vai existir, que o jogo vai existir, que a televisão vai existir, a gente já sabe. Mas em que momento que você pode, de fato, falar assim, em vez de filho, larga o celular, é filho, olha aqui pra mim. Né? Em vez de filho, desliga o videogame, é filho, vamos fazer uma comida juntos. Em vez de anda logo, vai pro banho, é filho, você quer tomar o banho sozinho ou comigo? Né? Então, é trazer o olhar dessa criança e a comunicação para o que tem que ser feito e não só para a punição, para a crítica e para o castigo. Porque quando você critica alguém, essa pessoa se sente mal. E quando você se sente mal, você não faz nada bom. Quem está se sentindo mal, ela vai chorar, ela vai, né, vai se fugir, vai se esconder. Então, não adianta fazer com que o seu filho se sinta mal, porque ele não vai atender o seu pedido. Né? Você tem que trazer clareza para o seu pedido para fazer com que o seu filho se motive a largar o que ele está fazendo e fazer o que você quer. Então tem que ser um porquê que eu quero isso. Não é faça isso, é por que eu quero que você faça isso. Por que eu quero que você saia do celular? Por isso, por isso, por isso. E a gente tem, o e-book traz todos os dados. São mais de 6 bilhões, né, de usuários. O uso é muito mais do que o necessário. A Sociedade de Pediatria Brasileira fala que são 3 horas para uma criança de 3 anos. Hoje em dia a gente tem bebês que fazem viagens de avião com o iPad ligado durante todo o tempo do voo. Não estou julgando se é certo ou se é errado. Eu só estou pensando assim, 3 horas para um bebê, se a Sociedade de Pediatria Brasileira diz que é 3 horas para uma criança de 3 anos, então como é que essa criança que é um bebê ainda vai chegar aos 3 anos? Ela vai ver 24 horas de tela, né? Na verdade, a Sociedade Brasileira, ela nem indica nenhuma Zero tela tela. até 2 anos e 3 horas é para quem já está com 10 até, né? E o que a gente bate muito na tecla da conexão? Porque assim como a gente está trazendo, é importante, faz parte da nossa nova realidade, a gente vai conviver com o digital, tem muitos riscos. Os adolescentes estão expostos, as crianças de forma geral. Porque a criança, as tecnologias, os jogos principalmente, eles são desenvolvidos por engenheiros digitais que estão, e muitas vezes são neurocientistas, porque eles entendem como funciona o cérebro, eles estudam para fazer aquilo criar natural, uma dependência. Sim, uma dependência. É para criar uma sim, dependência. sim. E de jogo, pensa naquele cassino. A lógica é a mesma. Ganhei um pouquinho, vou comprar mais, vou comprar mais. E além dessas ameaças físicas, riscos de integridade física, de sequestro, de pedofilia, são muitos riscos. Então, se a família não está conectada, se ela não está entendendo aonde aquela criança está caminhando, né, a gente não deixa... E agora, como que os pais fazem para poder acompanhar os filhos? Porque muitos não deixam eles terem acesso, né? Eles têm senha... Então, hoje mesmo você estava falando com a Babi, eu tava atendendo um caso que é isso. A mãe foi pegar o celular da filha e a filha surtou. Né? Se cortou, se feriu, ameaçou se matar, porque se a mãe não devolvesse o celular, ela ia tirar a própria vida. Né? E aí o desespero da mãe foi, meu Deus, ela tá comparando a vida dela com o aparelho eletrônico de celular, onde foi que eu errei? Aí a mãe se culpa, né? Aí a mãe pergunta, mas por quê? O que você quer? Com quem que você tá falando? O que você tá fazendo? E aí, na verdade, o aparelho, né, o uso da internet, da tecnologia, ela supre uma necessidade que é real, porém não está sendo direcionada para quem de fato pode atender essa necessidade. Porque essa pessoa que está falando com ela online não é quem diz ser, né? Essa pessoa que está falando com ela online sabe exatamente o que dizer para manter ela cada vez mais online. Dependente dela, né? Exatamente. E aí a gente brinca, né? A mãe até fala assim, essa entidade, quem que é essa entidade? Eu falo, é quase uma entidade mesmo, né? Porque prende a sua filha de um jeito que você não sabe nem mais quem é a sua filha, do que ela gosta, Nesse caso, desculpa te cortar, mãe, mas tem filhos que ameaçam o suicídio. Tem uns que vão embora atrás da pessoa. Exatamente, né? exatamente. Eles marcam o encontro e acreditam e vai. Nunca mais aparece. Então, e aí é isso, assim, o que a gente tem que fazer? Não adianta só tirar o celular. Concorda que só tirar o celular, extinguir esse estímulo, não vai fazer com que ela se aproxime da mãe? Vai ter que voltar e perdeu a moral, né? Entendeu? E a punição também não pode ser, você vai ficar 30 dias sem o celular. Não aguenta.
né? O aplicativo da escola tá na internet, o grupo de amigos tá na internet. Então, privar uma criança hoje desse jeito, punir essa criança desse jeito, não é a punição pelo uso da tecnologia. É uma punição que envolve outras áreas da vida dela, né? Então, é sentar e falar assim, filha, vamos lá, quem é que você tá falando? O que você tá falando? Vamos marcar um encontro? Você quer muito encontrar? Então, vamos lá, eu e você? Olha só, as pessoas que eu convivo são assim, assim, assim. Como é essa pessoa? Como é que ela tá dizendo que ela é, né? Filha, olha só, você quer jogar massa? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer 30 minutos de tarefa aqui, né? E daqui a pouco você vai lá embaixo, vai beber uma água, vai escutar uma música e aí você volta. Não adianta fazer a extinção do uso da tela de uma vez só. Um né? caso desse é tão complicado, Mari, porque acho que tem que mandar pra você, né? Não, primeiro tem que entrar com acompanhamento profissional, caso, porque nesse caso a mãe, até se devolver, a mãe virou refém. Sim, sim. Não, e a linguagem que ela vai ter que usar com essa menina, né? De convencimento. É complicado. Então, e ela não tá preparada pra ter essa conversa, né? A mãe também não tá preparada pra ter essa conversa. Não. Então, nesses casos, realmente, a primeira chance é pedir uma ajuda profissional. Né? E se você já tiver com ajuda profissional, você já tem uma vantagem. Sim, porque você já sabe ali, já tem uma bagagem do que tratar, de como abordar, né? Mas o que a gente vê é que os pais não estão procurando esse apoio. Pelo contrário, quando procuram, acham que é pro filho. Então, o nosso trabalho o outro. Então, o nosso trabalho é mostrar pro pai, pra mãe, pra avó, né? Hoje em dia a gente tem uma rede de apoio imensa. A criança hoje ela não é educada só pelo pai e mãe. Ela é educada pela vizinha, pela babá, pela avó, pela mãe da amiga, pelo motorista. Pelo motorista. Pela secretária, né? Que às vezes é a secretária que resolve a vida do filho da chefe, né? Isso mesmo. Então, todos nós somos responsáveis por essa criança, né? E nesse livro maravilhoso ele diz exatamente isso. A criança, antigamente, ela era criada por uma sociedade, né? Era ali a rua inteira. Todo mundo sabia, né? Sobre o que você gostava. Vem aqui que eu fiz seu suco preferido. Hoje, gente, eu não sei nem o nome do meu vizinho, que dirá... Ele vai saber o suco preferido da minha filha. Não vai saber. Entende? Então, há essa mudança, mesmo, né? Eu nunca tinha pensado nisso. A criança... Era a rua que criava a gente. Era a sociedade, né? Era um motivo pelo qual vocês foram trazidas aqui para falar da comunicação pela midiática, né? Pela cibernética, o termo melhor. Mas aí nós falamos de tudo, né? E nem falamos realmente dos problemas, dos perigos, também dos benefícios que traz a rede social. Olhando para aquela câmera ali, o que você tem para orientar para os pais? Porque você vai voltar aqui para poder trabalhar cada tema. Tá, perfeito. Bom, o que eu tenho para te dizer é que hoje o seu filho, ele usa o celular e ele vai continuar usando. Então, a melhor maneira que você tem de gerenciar esse uso é estar com ele no celular. Então, se você tá longe, se você não tem esse tempo presente com ele, manda uma foto, manda um vídeo, pede um print, né? O famoso print. Vamos fazer o bom uso do print. Filho, o que você tá falando? Com quem? Printa aí pra eu ver. Vamos fazer uma videochamada? Você tá com alguém? Você tá com amigos? Coloca ele também. Então, você precisa acessar esse mundo para dentro desse mundo você conseguir educar o seu filho, né? Gerenciar o uso desse mundo. Hoje, quando você vai ensinar o seu filho a pegar um Uber, a fazer um transporte, né? Um transporte público, eu duvido que você pede o carro e deixa ele ir sozinho nesse carro. Não. Você pede o carro, entra no carro com seu filho e você mostra, a gente vai passar por aqui, né? E quando você estiver passando por aqui, aí sim você tá chegando no lugar certo. Ou então contrata um Uber conhecido. Ou então contrata uma pessoa que conhece, né? Então, esteja conhecendo esse mundo do seu filho para que, de fato, ele aceite a sua correção. Porque se você não estiver dentro desse mundo, a sua correção vai parecer um julgamento, vai parecer uma crítica, e ninguém gosta de julgamento nem de crítica. E outra coisa que é muito importante vocês ficarem atentos, porque seu filho não está sendo educado só pelo Brasil, não. É o mundo todo que está educando seu filho. Então, você tem que ficar atento, gente, né? Porque as culturas são diferentes, né? Sim. Então, é muito perigoso isso. Que se fosse só o Brasil, ainda não dava para arrumar, né? O brasileiro, né? Bárbara, me conta uma coisa. É Bárbara? Bárbara. É Bárbara. Você também fez administração de empresa ou relações públicas? Como é que é? Marketing. Minha formação é marketing. E você também estava falando das relações do trabalho. Você também precisa trazer esse assunto para nós aqui, tá? Sim. Mas para fechar também, fale alguma coisa, que conselho você dá que a Mara não falou sobre tecnologia. Nós estamos entrando agora nas férias, com certeza vai vão ter, aumentar né? o uso. Aumenta o uso, né? Com certeza.
O que eu diria para os pais é, pais, não se sintam constrangidos de conhecer o universo dos seus filhos, de conhecer com quem eles estão falando, de conhecer os jogos, de conhecer o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, com quem estão falando, de entrar nas redes mesmo, de olhar o WhatsApp, porque as crianças precisam desse acompanhamento. Independente se tem 15 anos, independente se tem 7 anos, eu percebo que muitos pais se sentem invadindo uma privacidade. Isso é cuidado, isso é proteção. A gente não deixa uma criança andar sozinha. Hoje, as crianças, principalmente aqui em Brasília, gerações eram criadas embaixo do bloco. Hoje, os pais não deixam essas crianças estarem sozinhas embaixo do bloco. Por que elas ficam sozinhas no celular? Então, olhem, não tem problema nenhum. Perguntem, peçam para olhar o WhatsApp e as redes sociais. Muita coisa está acontecendo nas redes sociais, nos WhatsApps, nos Instagrams, nos Discords, e que a gente não tem ideia. E quando a gente tem contato com isso, é tão chocante, é tão surpreendente. Então, não vamos nos surpreender negativamente, vamos se antever a todos os problemas, tem como prevenir, tem como cuidar. E a gente viver uma vida plena, uma vida em paz, que é o que toda família busca, né? Uma harmonia, uma vida feliz. Isso é possível, é possível. Gente, é fantástico essas meninas, nós vamos continuar conversando. E elas trouxeram aqui, a Bárbara trouxe uma fala muito importante que nós temos que ficar atentos. Eu, como trabalho com escola, eu sei o quanto para vocês a segurança é essencial. Quando acontece algum acidente, por exemplo, em alguma escola, todo mundo quer que coloque a guarda, coloca a cerca, coloca isso, né, por causa da questão da segurança. Nós fizemos uma pesquisa e o primeiro item que os pais cobram e desejam de uma escola é a segurança. Só que eles esquecem. Esse aqui é muito mais perigoso, né? A chance daqui de desconstruir tudo que vocês criaram aqui é muito maior do que uma cerca na escola. Não que a gente não vá colocar. Né? Vai ter a cerca, mas precisa ter também. Mas isso aqui é muito mais perigoso. Né? Verdade. Não tinha pensado por esse ângulo não, viu? Realmente sim, muito importante. E a tela, meu filho teve acesso a conteúdos na escola que ele não seria apresentado em casa, porque o celular dele tinha um controle, a gente tem todo esse cuidado, enfim, conhecendo todos os riscos, e ele conheceu no celular do amigo. Ele não leva o celular para a escola, mas o amigo leva, e o amigo tem acesso, e ele conheceu conteúdos que eu falei, eu não gostaria que você tivesse acesso a esse conteúdo agora, né? Na época daquele Round 6, por exemplo. Ah, tá. Era uma febre aquilo. Eu falei, filho, mas não é para sua idade. Qual é a classificação etária? Porque eu vejo até com relação à classificação etária que algumas famílias ignoram. Não, é engraçado, sabe? Por exemplo, muitos pais vigiam o tipo de livros que você adota para o filho ler. Aí critica por causa disso, daquilo, e esquece que ele tem acesso a tudo isso aqui. Livre, né? Livre. Tá lá, meu filho não usa celular. Olha, ele usa do colega. Ele vai usar. Ele usa do colega. E o pior, usa escondido, né? Escondido, e ainda corre um perigo de sofrer bullying. Porque você fala assim, o que é isso? Você não tem? Aí o outro fala, o quê? Você não sabe? Exato. Não, em casa eu não aprendo. Depois fala que sofreu bullying. Tá fora. Então, vocês realmente têm razão. Não é proibir, mas educar. Exato. Dá trabalho. Dá trabalho. Nós estamos aqui para ajudar. E a gente vai te ajudar. Exatamente. E aproveitando que vocês estão aqui para ajudar, quem quiser acessar vocês, dá um endereço aí, como fazem? Bom, a gente tem os atendimentos presenciais na Asa Norte, no Liberty Mall. A gente tem o Instagram, Verbalize Kids, @Verbalize Kids, que tem muito conteúdo. E lá você pode também garantir uma vaga aí para o seu filho de 3 a 17 anos. E para você, viu? Você, pai e mãe, também tem que fazer parte aí dessa comunidade. Então, eu quero fazer uma escola para pais, né? Vamos. Vocês vão ser professoras. Onde eu assino? Muito obrigada. Obrigada demais. Foi muito bom. Arrasou.